Eu acho legal porque a galera fala muito assim, ah, mas a história do Brasil não tem graça, ah, mas nunca viveu. Fala galera, tudo bem? Professor Newton Matos, você me conhece das militares, me conhece das policiais, me conhece das administrativas e me conhece também de outras carreiras. E hoje eu estou com a Gabi. A Gabi está participando do Mansão Alfocom e ela teve a sorte, né? Ela teve aí o prazer de estudar um pouquinho de história do Brasil em loco, porque a gente está em Manaus, a gente está na capital do Amazonas e a gente está trabalhando um pouquinho daquilo que ela vê em história do Brasil, não é não, Gabi? Isso, tá sendo uma experiência muito foda aqui. O que é que você está achando aí? Foda demais, né? Mas a história do Brasil, quando você vive, ela não fica muito melhor? Sim, isso gruda na nossa cabeça, né? Tipo, você tá vivenciando uma coisa que você tá aprendendo, você nunca mais vai esquecer. E é legal quem tá em Manaus, e falar de Manaus é engraçado, porque a gente fala do ciclo da borracha no Brasil, certo? Para quem não entende, a gente tá ligado com a Revolução Industrial. A Gabi quer fazer ESA. Então a prova da ESA, via de regra, só cai a história do Brasil. Quantas vezes as pessoas perguntaram para ti, ah, mas tu tá estudando só a história do Brasil, não cai nada de história geral? Quantas vezes você ouviu essa pergunta? Se deveria ou não deveria estudar a história geral? Pois é. Ah, na ESA só cai a história do Brasil, nesse TSEX cai geral, mas não é só a história do Brasil. A história do Brasil é muita coisa. Ah, e você imagina, ó, estamos em Manaus, né? Estamos no Amazonas, e aqui se desenvolveu principalmente a partir da Revolução Industrial da segunda etapa, quando a gente começa a explorar o látex, dentro dessa floresta aqui, ó, que é a floresta amazônica. E esse látex aqui, ele era vendido principalmente nos Estados Unidos. Na segunda etapa da Revolução Industrial, a gente tem o setor automobilístico. Então, ó, a história do Brasil se junta com a história geral. Então, quando eu falo muito de história geral dentro do aula de história do Brasil, tem aluno que chia, tem aluno que reclama. Mas você pode notar que você, contextualizando, fica muito mais fácil de aprender. Me diz aí o que é que tu acha que poderia ser feito dentro do ensino de história para que a gente pudesse ter mais experiências como essa, assim. Como é que a história ficaria mais fácil se a gente tivesse mais vivência nesses cantos, assim? Pois é, tipo, se todo mundo tivesse a oportunidade de estar num lugar, assim, seria muito mais legal, né? Teria muito mais interesse em estudar. Porque assim. sai das páginas do livro, né? Sim, Parece sai. que a história do Brasil deixa de ser aquela coisa que você decora para ser aquela coisa que você vive, né? É, exatamente. Então, você está aqui, ó, por exemplo, na Amazônia. A gente tem professor de geografia que fala que a Amazônia, ela tem um solo infértil, ela tem um solo muito pobre para agricultura. E você viu agora o pessoal falando que ou você corrige esse solo para você praticar agricultura, então você torna a agricultura impraticável. Sim. Isso não é massa? Então, é desse jeito que a gente aprende história do Brasil, pessoal. É desse jeito que a gente aprende qualquer disciplina. É fazendo com que ela deixe de ser decorativa, ela passe, sim, efetivamente a ter uma importância na sua memorização, mas que ela seja efetivamente vivida. Então, a Gabi teve essa experiência dentro do Mansão Alfocom, está aqui comigo, o professor Newton Matos, e hoje a gente viu um pouquinho de como a história do Brasil pode ser vivida. A gente saber dar valor à nossa história, né? Eu acho que isso é o principal, que faz você ter interesse naquilo. Eu acho legal porque a galera fala muito assim, ah, mas a história do Brasil não tem graça, ah, mas nunca viveu. Pois é. Por exemplo, nunca ninguém, ao falar de vinda da família real, foi até o Rio de Janeiro. Para entender um pouquinho mais, nunca ninguém, ao falar de segundo reinado, foi até Petrópolis. Pois é. Né? Pedro, o segundo imperador, ele foi o cara mais brilhante que teve à frente do Brasil. Então, quando você acaba tendo, assim, essa experiência, entender um pouquinho mais quem são os personagens, pô, se torna fenomenal, né? A gente acabou de viver uma pandemia, certo? Manaus é um dos municípios mais importantes do Brasil. Então, se você não tem noção de como isso aqui foi desenvolvido, não tem noção de como o látex, de como a concorrência com o mercado asiático, de como a Revolução Industrial, de como a concorrência com o mercado estrangeiro mexeu um pouquinho com o norte do país, você não está aprendendo a história do Brasil direito, porque você está decorando. E decorar pode até te fazer acertar uma questão de prova, mas não vai te fazer ter segurança para acertar todas as questões de prova a respeito daquele mesmo assunto. Então, Gabi, ó, de antemão um abraço, viu? Adorei te conhecer, certo? Sabe que só em ser aluno das militares já mexe com o meu coração, porque eu só falo do que eu acredito, e se Deus quiser, já eu vou te ver como sargento, vai passar na ESA, e Deus te abençoe. Vai dar tudo certo, viu? Obrigada. Valeu, pessoal.